Amém, amém. Graças a Deus. Graça e paz da parte de Jesus, queridos. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu não sei qual é o tempo que você vai estar nos acompanhando neste culto que hoje está sendo gravado, você sabe. Estamos em meio a uma pandemia e este tempo que nós não gostaríamos de vivenciar novamente, mais uma vez estamos aqui vivenciando e a distância dos irmãos é algo que realmente pega pesado para a gente sente muita falta, em especial no Space, que é um espaço que a gente abre para uma leitura bíblica, sistemática, de estudos da Bíblia, e o olho a olho é tão gostoso, a troca de informações é tão boa, mas ao nosso Deus toda a honra e glória que está no governo de todas as coisas, e você que hoje então nos acompanha, queria que você orasse comigo para nós iniciarmos esse tempo aqui de palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro agradecido por este momento e oro por cada um dos nossos irmãos, Pai, que nos acompanham agora via internet, em seus aparelhos. Pai, que o Senhor seja com cada um de todos nós, que o Senhor cuide de nós, Pai, e que aquilo que vamos falar seja a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, que nós possamos ter o verdadeiro discernimento neste momento, para da melhor forma possível expor, e que o Teu Espírito Santo, Pai, nos convença hoje de toda a necessidade que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Eu estou em Atos capítulo 1, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 15, enquanto você abre rapidinho aí a sua Bíblia, acessa o seu tablet, queremos dizer que nós estamos aqui nesta série que nós começamos há praticamente um mês e alguns dias, falando sobre o livro de Atos, depois de ter falado bastante sobre os evangelhos de Jesus Cristo, em especial o evangelho de Lucas, a gente deu um pulo aqui na Bíblia para o livro seguinte, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim no capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Por quê? Prosseguiu Pedro. Está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar, porque é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas da ressurreição. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte. É extraordinário isso na Bíblia, né? Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Diria o poeta da canção Epitáfio, que é interpretada pelos Titãs, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será? Será que o acaso vai nos proteger se nós andarmos de forma distraída? Esse sobrevoo que nós estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos, chamamos de spotlights, o Pentecoste.
nos dando a ideia de que nós acenderemos luzes em pontos estratégicos do livro de Atos para extrair deste livro, desta obra magnífica, aquilo que é mais importante. Nós vimos nos 2 encontros anteriores que Lucas escreveu um livro porque a igreja de Jesus estava se perdendo. A igreja de Jesus, que havia sido desbaratada da Judéia e de Jerusalém por causa de um ataque de Roma, espalhou-se mundo afora e agora em contato com muitas e muitas outras religiões, é uma igreja que está se perdendo. É uma igreja para a qual falta escrituras, falta literatura, falta livros, falta algo que lhe diga qual é a verdadeira história e qual é a verdadeira experiência do Evangelho que Jesus Cristo trouxe à Terra. Nós vimos, por exemplo, no episódio anterior, que logo após que Jesus Cristo ascendeu aos céus, ele deu uma ordem para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém e aguardem. Aguardem, não tomem decisões, não façam nada. Antes de vocês fazerem qualquer coisa, primeiro, vocês serão capacitados, mas antes disso, vocês aguardem, esperem. E como é que esses discípulos de Jesus precisavam aguardar? Vimos no episódio anterior, eles deveriam aguardar orando. Orando para quê? Por quê? Se Deus sabe absolutamente tudo aquilo que a gente precisa e necessita, e no final das contas Ele vai fazer a vontade dEle, para que é que a gente vai orar? Bom, em mais de 1 hora, vos falei no encontro anterior, que a gente ora com base em muitas referências do livro de Atos que busquei, que a gente ora buscando acabar com uma infantilidade gospel, de que a oração é algo que move a mão de Deus, por exemplo. E uma vez compreendidos os porquês e os para que nós oramos, a gente prossegue nessa peregrinação pelo livro de Atos dos Apóstolos, e a gente vai acender hoje luzes. A gente acende hoje holofotes num texto absolutamente intrigante da palavra de Deus. Aliás, esse trecho da Bíblia que nós lemos hoje, eu tenho como um texto-chave, gente, para tudo aquilo que vem depois no livro do Atos dos Apóstolos. Porque, veja, nós estamos a um passo do derramamento do Espírito Santo que se dá no capítulo 2 do livro de Atos. Estamos fazendo a última leitura possível daquilo que a gente pode extrair de interessante do capítulo 1. E, aliás, não fosse a nossa absoluta convicção de que Lucas está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus para escrever esse livro, nós diríamos que Lucas errou. Nós diríamos que Lucas não se apercebeu de que ele está colocando aqui na Escritura um texto que não tem a mínima importância se não tivesse na Bíblia. Lucas muito bem poderia ter pulado do último versículo que lemos no encontro anterior, que foi o versículo 14, e ido direto para capítulo 2, versículo 1, mais ou menos dizendo assim, que Jesus Cristo, em seus momentos finais aqui na terra, esteve com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, relembrou a cada um deles todas as promessas que ele tinha feito e falou: aguardem em Jerusalém, porque eu enviarei o Consolador. E então, num dia, estando em Jerusalém, orando, de repente, no dia do Pentecoste, o Espírito Santo veio, se derramou sobre toda a carne. Lucas poderia ter pulado de Atos 1, do 1 ao 14, direto para Atos 2, 1. Não teria necessidade alguma de contar essa história que nós lemos aqui do versículo 15 ao versículo 26. Mas, de maneira muito intencional, Lucas está inserindo na narrativa da igreja um lamentável incidente, um lamentável erro que ocorreu naquela igreja de Jesus Cristo dos primeiros dias, que não soube esperar orando. E nós falamos muito no episódio anterior. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Nós falamos muito sobre a necessidade da espera em oração. E esse evento, esse incidente, este erro, ele foi liderado por Pedro, o apóstolo, que não se aguenta, e parece que ele não deu a mínima para a ordem de Jesus.
Parece que Pedro não deu bola para esse negócio de aguardar o Espírito Santo, que ele vai nos ensinar todas as coisas. E Pedro se adianta ao derramamento do Espírito Santo e ele convoca uma eleição. E nessa eleição eles querem decidir quem é que vai ser o substituto de Judas, o traidor. E nesse texto, Lucas está deixando muito claro para a gente a maneira como é que os homens lidavam com Deus, a maneira como é que os homens lidavam com o divino, como é que os homens queriam se aproximar de Deus. E lembre-se, antes do derramamento do Espírito Santo. Lucas e a maioria dos teólogos a quem eu consultei, na verdade, informam para a gente que este texto revela uma tendência do coração humano em querer, em desejar, manipular Deus, controlar Deus, controlar aquilo que é divino, controlar aquilo que é sagrado. Uma mania, essa doença, essa necessidade humana de querer manter o que é sagrado, o que é divino, nos horizontes do nosso controle, nos horizontes da nossa compreensão, da nossa jurisdição, da nossa vontade. Deus tem que fazer de acordo com o que está dentro dos nossos desejos. E aí, a teologia mais contemporânea, ao discutir esse texto, vai informar que este texto nos informa sobre essa mania do ser humano em manter a compreensão daquilo que é sagrado nos horizontes da nossa vontade. E isso, quando é feito nos horizontes da nossa vontade, converge perigosamente para aspectos de idolatria. Os mais renomados teólogos dizem que esse texto nos mostra a mania que a gente insiste em querer reduzir a infinitude, a ilimitada presença de Deus a uma mera imagem, a uma mera imagem idólatra, com o qual a gente estabelece um relacionamento correto nos pilares da religião, para que então a gente agrade a essa imagem, agrade a esta divindade da religião qualquer, para que a gente obtenha desta divindade favores. E Pedro não está absolutamente convencido de que em Jesus há uma completa superação dessa religiosidade. Pedro ainda não percebeu de que em Jesus a religião ela foi abolida. A religião não faz mais sentido algum. Aliás, religião é um termo que ele vem sendo discutido, e é um termo que vem sendo conceituado há muitos séculos. Muitas pessoas tentaram conceituar o que é religião, mas nos dias atuais, num conhecimento mais popular, quando você vira para uma pessoa qualquer e pergunta para ela, o que é religião para você? Essa pessoa, basicamente, ela vai dizer que religião é, por exemplo, ser crente, é o cristianismo. Religião é ser católico, é também cristianismo. Vai te indicar os tipos de religião que existe no mundo. E ela vai citar praticamente as 5 mais conhecidas religiões que existem no mundo. Vai falar do cristianismo, do judaísmo, do budismo, do hinduísmo. Vai falar também, eventualmente, do islamismo. São as 5 religiões mais famosas que existem no planeta. Mas num sentido um pouco mais profundo, mais teológico, num sentido que se leva um pouco mais em conta a análise do contexto do Evangelho de Jesus, a gente pode chegar e afirmar que o cristianismo não deveria ser conceituado como mera religião, porque o cristianismo, o movimento de Jesus Cristo na terra, supera a religião. O movimento de Jesus é a superação de toda e qualquer lógica religiosa. Se não, vejamos. De todos os conceitos que eu vi a respeito de religião, aquele que mais me chama a atenção é um conceito do filósofo Otto Maduro. Otto Maduro diz que religião é um conjunto de ritos e crenças que nós temos com seres superiores e anteriores a nós, e com eles desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Uau, que conceito! Aliás, é um conceito em cima do qual a gente pode abrir uma outra série de estudos no Space sobre religião e ficar 1 ano falando somente em cima de cada palavra desse conceito. Religião
conjunto de ritos e crenças que nós temos com seres anteriores e superiores a nós, porque são anteriores e superiores, então eles são acima de nós, por isso nós os adoramos, e com esses seres superiores nós mantemos relação de obrigações e benefícios. Acontece que a Bíblia Sagrada dá para a gente dezenas, centenas de exemplos de pessoas que tentaram se aproximar de Deus acreditando em suas religiões. Tentaram se aproximar de Deus acreditando que o mero cumprimento de suas rituais, de suas obrigações rituais, seria uma forma tranquila para se atrair Deus e dele obter alguns benefícios. Mas quando a gente coloca a cruz do Evangelho de Jesus Cristo em cima de qualquer conceito de religião, todos esses conceitos são absolutamente esvaziados, porque nós só podemos ir a Deus por meio da cruz de Jesus Cristo. Nós não vamos a Deus por meio de obrigações rituais das religiões. É com o sacrifício de Jesus Cristo que Deus nos abençoa. É com o sacrifício de Jesus Cristo que nós somos amparados e atendidos por Deus. E aí cai por terra toda e qualquer lógica sacrificial de obrigações, e por meio dessas obrigações observadas, eu obtenho os benefícios de Deus. Tudo isso está completamente irrelevante diante do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos abençoados, igreja do Senhor, porque nós fazemos para Deus as nossas obrigações. Nós não somos abençoados porque nós cumprimos nossos ritos diante de Deus. Nós somos abençoados porque nós estamos em Cristo, porque nós vivemos uma relação com o nosso Deus, que não é uma relação de obrigação e de benefícios, porque ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. E essa é basicamente a diferença que existe entre um contrato e uma aliança. No contrato que você estabelece com qualquer uma pessoa, se você quebrar, se uma das partes quebra a fidelidade desse contrato, não cumpre a sua responsabilidade, automaticamente libera a outra parte para que também não cumpra a sua responsabilidade. Mas isso não acontece numa aliança, porque numa aliança, ainda que uma eventual infidelidade de uma das partes aconteça, isso não justifica a quebra da palavra, isto não justifica a quebra do empenho de fidelidade da outra parte. Por isso Deus celebra com a humanidade uma aliança, Deus não celebra um contrato, porque nós não estamos à mercê dos nossos méritos e deméritos em relação a Deus. Uma mãe, regra geral, ainda que essa mãe venha a desamparar o seu filho, a Bíblia diz que Deus não nos desampara. A gente sabe que uma mãe muito dificilmente vai deixar de amar o seu filho. Mesmo que ele seja desobediente, sua mãe não vai deixar de amá-lo. Mas se isso vier a acontecer, se a mamãe se cansar e ela não aguentar mais a rebeldia e deixar o seu filho, a Bíblia Sagrada garante que ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus não abandona os seus filhos. É uma aliança. E nessa aliança, querido, ainda que nós sejamos incapazes de manter as nossas responsabilidades, Deus se responsabiliza. Aliás, Deus vem se responsabilizando desde toda a eternidade com a sua responsabilidade que assumiu em fazer de cada um de nós filhos amados dele. E esse tipo de aliança você não vai encontrar nos conceitos de religião, porque no conceito da religião, o relacionamento é de obrigação e favor, obrigação e benefício. Se um não cumpre a obrigação, não terá benefício da outra parte. Por isso o cristianismo é a superação da religião. E este conceito alcança a sua magnitude exatamente na parábola do filho pródigo. Ora, o filho que volta pedindo perdão, e o filho que fica em casa, ele fica reivindicando privilégios para si, dizendo: papai, eu nunca saí de casa, hein? Mas o pai, diz a parábola, diz que ao abraçar o filho mais novo, que volta com a sua culpa e volta com o seu pedido de perdão, o pai responde ao filho: filho querido, eu não contabilizei os débitos e os deméritos que você teve junto comigo. E da mesma forma,
ao filho mais velho, quando o pai o abraça, ao filho que ficou em casa, reivindicando privilégios, porque disse que nunca havia saído da casa do pai, o pai da mesma forma o abraça e diz: filho, da mesma forma como eu não contabilizei os débitos e os deméritos do seu filho, do seu irmão que saiu e voltou, eu também não estou aqui dia a dia contabilizando os seus créditos e os seus méritos. A parábola, querido, na verdade, onde o Pai é a figura de Deus, está a nos ensinar que a relação de Deus com os seus filhos é motivada no próprio Deus. A relação de Deus para com seus filhos é motivada na graça de Deus, no amor de Deus, no empenho de Deus, no caráter de Deus. É unilateral. Você não faz absolutamente nada para ser amado, mesmo que você obedeça, e você mesmo que desobedeça não vai deixar de ser amado, porque o amor de Deus é unilateral, é dele para você. Mas a religião coloca esses conceitos do cristianismo sob júdice. Mas eu estou afirmando hoje para você aqui, de que não há espaço para qualquer discurso sacrificial, de relações, de obrigações e benefícios, porque o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser considerado uma mera religião, de acordo com esse conceito de Otto Maduro, que é um dos conceitos mais completos de religião. Bom, mas existe um outro conceito um pouco mais simplista a respeito de religião, que foi construído por um escritor romano chamado de Cícero, que diz que a religião é a observância reverente dos conjuntos de dogmas, ritos e tabus. Vou repetir. A religião é uma observância reverente dos conjuntos de dogma, ritos e tabus. E me parece que, mais uma vez, quando colocada a cruz de Jesus Cristo sobre esse conceito, ainda que mais simples, me parece que esse conceito também se esvazia, e o Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, não pode ser considerado uma mera religião. E sem eu me deter muito, até porque o nosso espaço aqui é bastante curto, eu quero lembrar que, embora nós possuamos os nossos dogmas, nós evangélicos também temos os nossos dogmas. Por exemplo, nós apresentamos os nossos dogmas quando nós recebemos os novos membros aqui na igreja, no nosso PPI, no nosso plano, no nosso processo ali de primeiros passos de integração. Nós apresentamos os nossos dogmas, mas nós não nos relacionamos a partir dos dogmas. Mais do que isso, nós não nos relacionamos um com os outros a partir desses dogmas instituídos pela igreja, mas nós nos relacionamos a partir de um com o outro, a partir de Jesus Cristo. Nós vivemos a nossa unidade uns com os outros, não num mero conjunto de crenças que é racional e cartesianamente organizado, mas nós vivemos a nossa vida em Cristo, porque Atos 17, 28 diz que nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e neles nós existimos. Portanto, não nos relacionamos com base em dogmas. Mas a religião também fala que é a observância de tabus. Tabu basicamente seria uma régua de medida dos nossos comportamentos morais. Se você olha por esse prisma, o Evangelho também não pode se amoldar a um conceito de religião. Porque nós não estamos presos, queridos, a nenhum tipo de régua reguladora de comportamento moral, que vai nos limitar aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer, para que a gente tenha, para que a gente seja observado pela sociedade como pessoas boazinhas, como pessoas legalzinhas ou pessoas politicamente corretas, essa expressão tão usada nos nossos dias hoje. Em Cristo de Jesus de Nazaré, nós não nos moldamos a uma sociedade por meios de tabus, por meios de regras que são legalmente ou moralmente impostas. É por isso que Paulo, o apóstolo, quando fala aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ele fala, no amor, o amor que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo, chegaremos lá no livro de Atos, no amor não existe lei, no amor não há regras, no amor não há tabus, não há regras de comportamento. O que estabelece uma proposta cristã para uma nova consciência que passa a ser baseada na mente e na atitude de Cristo. E esta nova regra, essa nova proposta cristã para a gente, extrapola todo e qualquer tipo de enquadramento moral e legal. E por fim,
A religião vai dizer que é uma observância de ritos e práticas litúrgicas. Bom, aqui sem me deter muito, é só lembrar que eu estou aqui desde o ano passado no Space, utilizei pelo menos mais de 15 oportunidades entre os nossos Space e os cultos em que falei, para dizer que o Evangelho de Jesus Cristo extrapolou absolutamente todo e qualquer cerimonialismo religioso, em especial o judaico. O nosso relacionamento com Jesus Cristo supera em muito este obsoleto ritual judaico, que só se preocupava em descobrir como e onde para adorar a Deus. E é extraordinário como o Evangelho conta isso para a gente, porque um dia Jesus Cristo se encontra com a samaritana, e ela faz uma das perguntas mais difíceis a Jesus Cristo. E essa pergunta, ela dizia: Jesus, você que me parece ser um profeta, eu te pergunto, onde é que nós devemos adorar a Deus? Nós devemos adorar a Deus aqui no templo em Samaria, onde adoraram os nossos antepassados, onde o pai Abraão adorou, Isaac, Jacó, ou a gente tem que ir lá, subir o Monte Sião e adorar a Deus lá no templo de Jerusalém? Onde é que nós vamos adorar a Deus? Ao que Jesus responde àquela mulher: querida, Deus é Espírito, e é necessário que os seus verdadeiros adoradores o adorem e em Espírito e é verdade. E é por isso que Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos no capítulo 12, e vai dizer que a legítima adoração, a autêntica consagração, é uma vida viva, santa e agradável a Deus. Como se Jesus Cristo estivesse respondendo àquela mulher samaritana: não há mais a partir de mim que se adorar a Deus, nem no templo de Samaria, nem no templo de Jerusalém, porque Deus não habita mais em templos feitos por homens, Atos 7, versículo 48, porque Deus escolheu para si e construiu para si uma morada com pedras vivas, 1 Pedro 2 e 5. Portanto, queridos, essa relação com Deus a partir de Jesus Cristo de Nazaré nos mostra absolutamente claro que o cristianismo não se enquadra mais nesses conceitos de religião. O cristianismo supera a religião. O cristianismo não tem nada a ver com dogmas, com ritos, com tabu, com meras crenças. E a mim é extremamente surpreendente que em nossos dias ainda há quem considere que o Evangelho de Jesus Cristo é mais uma das religiões. Não é. Não é. Não deveria ser, porque, repito, o cristianismo é a superação de toda e qualquer religião. Nós, que somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, nós não estamos mais aderidos, nós não estamos mais presos a meros dogmas, mas nós somos prisioneiros do próprio Jesus Cristo, essa expressão tão linda de Paulo, o apóstolo. Nós, seguidores de Jesus, nós não celebramos a Deus baseados em ritos, em liturgias, que são construídas aí pelos seres humanos, mas nós estamos submersos à dinâmica do Espírito Santo, que faz da vida toda uma grande festa para Deus. Nós, que conforme Atos 11, 26, fomos chamados pela primeira vez como cristãos, essa palavra que a gente traduz como pequenos cristos, ou seja, enxergaram em nós, lá na igreja primitiva, pessoas que se ajustavam, que se amoldavam, que se parecia com o Cristo que andava na terra. Nós, cristãos, não estamos restringidos a uma mera observação de tabus, de regras comportamentais, que vão falar para a gente que a gente pode ou não pode, e a partir do que pode ou não pode, a gente é bonzinho, ou a gente é malzinho, ou a gente é, inclusive, politicamente correto ou incorreto. Não, porque no amor de Cristo, nós somos completamente arrancados da preocupação que nós temos com os nossos egos, e nós somos completamente arremessados na direção do próximo. E o Lucas, o autor do livro do Atos dos Apóstolos, está de forma didática, contando para a gente a respeito dessa superação da religião. O trecho do livro do Atos, que a gente leu hoje, conta para a gente esse fato. E lembra, nós acabamos de ler um trecho de uma história que se dá antes da vinda do Espírito Santo, e que vai revelando para a gente uma tensão que já era vivenciada naquela igreja dos primeiros dias, e me parece uma tensão que é vivenciada até hoje nas igrejas dos dias atuais. Que tensão é essa? Essa tensão de querer descobrir
se a igreja de Jesus Cristo, ela é de fato um corpo místico, um corpo espiritual, carismático, habitada pelo Espírito Santo de Deus, ou a igreja de Jesus Cristo é uma mera organização que funciona dentro de padrões, de modelos, de critérios, de procedimentos estabelecidos pela religião. O que é, de fato, a igreja de Jesus Cristo? É um corpo vivo, místico, em que o Espírito Santo de Deus habita, ou é uma mera organização religiosa? Jesus Cristo havia dado uma ordem muito clara: esperem pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai se derramar e vai ensinar a vocês todas as coisas. Mas antes do Espírito Santo se derramar, Pedro acredita que ele pode decidir algumas situações. Antes do Espírito Santo se derramar, Pedro acredita que ele tem algo a fazer a respeito da igreja, ele não se aguenta e sai tomando decisões. Conhece gente assim? Não vale cutucar a pessoa aí do seu lado no sofá. Essa tendência, queridos, essa doença, essa enfermidade pecaminosa do coração humano de acreditar que ele sabe o que fazer com ou sem Deus. Nós sabemos o que temos que fazer, inclusive a respeito da igreja de Deus, estando ele presente ou não. Essa mania que as páginas da Bíblia Sagrada vão informar para a gente, que ao invés de nós permitirmos que Deus atue para a sua glória em nós e por meio de nós, parece que somos nós que estamos agindo em todo o tempo em nome dEle. E em nome dEle a gente vai ditando o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer. E o pior, não só na nossa vida, na vida dos outros. Por quê? Porque Pedro, segundo o texto, ainda trata Deus no espectro da religião. Lembra, é judeu. Pedro é judeu. Pedro, sem se atentar, ele ainda está tratando Deus de forma a reduzi-lo a uma mera imagem da qual nós nos aproximamos. E nos aproximamos com os nossos rituais, observando as nossas crenças, e a gente vai seguindo código de comportamento conforme os nossos tabus. Queridos, o mais importante de toda esta mensagem que eu vou vos falar agora, é você compreender que quando você lê esse trecho da Bíblia Sagrada, o mais importante é você notar que, se essa providência de Pedro não tivesse acontecido, se Pedro não tivesse se adiantado para escolher um apóstolo substituto, absolutamente nada, repito, absolutamente nada teria mudado na história do movimento de Jesus Cristo, absolutamente nada. A verdade é que Deus ignora esse evento, totalmente. Esse Matias, que é eleito para ocupar o lugar de Judas, ele aparece somente aqui no momento da história, e depois ele desaparece completamente do cenário cristão. À luz das Escrituras, e eu li bastante o livro de Atos, procurei nas cartas de Paulo apóstolo, essa decisão de Pedro, que não aguardou a vinda do Espírito Santo, é uma decisão tão ignorada por Deus, que Matias sequer é mencionado na Escritura em todo o avançar do Evangelho para o Oriente e para o Ocidente. Depois desta eleição, nada acontece nem na vida da igreja, nem no Evangelho, nem no Matias, nada. Este evento não tem importância alguma. É como se Lucas estivesse dizendo para a gente assim: gente, esse trecho da Bíblia aqui não tem importância, mas presta atenção porque esse texto não foi colocado por Lucas de forma equivocada, não. É como se Lucas estivesse dizendo para a gente, o que eu vou narrar aqui nesses versículos são partes de um evento que não tem a menor importância no curso da história de Jesus Cristo, mas tem absoluta relevância para aquilo que eu quero e que eu estou tentando dizer para vocês. E o que é que Lucas está tentando dizer para a gente, desde o capítulo 1 do Evangelho, e agora segue no livro de Atos dizendo para a gente? Que Deus mudou de endereço. Lucas está dando para a gente uma ideia aqui introdutória, de que Deus, a partir do evento Jesus, que a partir do evento chamado Cristo, do evento crístico, ou seja, vida, morte,
ressurreição e derramamento do Espírito Santo, Deus deixa de ser um Deus que vive longe, lá no céu, que não está se importando, que Deus está fora da gente. Deus deixou de ser esse Deus que os homens buscavam lá, em algum lugar. Deus que era buscado fora de si. Deus que era buscado por meio de crenças, de dogmas, de rituais, de liturgias. Um Deus que estaria atendendo os homens se os homens estão ou não estão atendendo a regras comportamentais. O que Lucas está dizendo para a gente é: existem fatos que eu estou escrevendo a respeito de Cristo que possuem absoluta repercussão histórica e eterna, mas a eleição desse Matias não possui significância alguma. É Lucas dizendo assim: olha, é um evento sem qualquer repercussão histórica, sem qualquer significância espiritual. Mas ele está se utilizando desse evento justamente para ilustrar o maior evento de Deus na história, a saber, Cristo em nós. É a partir de um sorteio, pessoal. É a partir de um joguinho de pedras, que não tem sentido algum para se determinar algo tão importante para a igreja de Jesus como a definição de um apóstolo de Jesus. É a partir de um sorteio que Pedro lança pedras, que Lucas está afirmando: gente, parem de buscar soluções extracorpo. Parem de buscar soluções em apetrechos, em cartas, em jogos. Parem de buscar um Deus que esteja fora de sua habitação eterna, porque Deus construiu na eternidade um novo templo para si. É Lucas tentando dizer em outras palavras e com um fato verídico que aconteceu na história: Deus não habita mais em edifícios construídos por homens. Deus agora habita em gente. Deus agora habita num ser humano. Deus habita agora em Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio, se tornou Deus conosco, se tornou entre nós. E esperem a vinda do Espírito Santo, porque em poucos dias será Deus em nós derramado por seu Espírito. Prestem atenção. O Verbo se encarnou, João capítulo 1. E em poucos dias o Verbo que se encarnou vai se derramar pelo seu Espírito em toda a carne. Lucas está dizendo para a gente que naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus, o locus divino, o lugar em que Deus está, não é mais fora de nós, não é mais nas cartas, não é mais nas pedras, é Deus em nós, dentro de nós. Mas vocês precisam esperar um pouquinho, precisam esperar, porque Deus vai morar dentro de mim, dentro de você, a partir do derramamento do Espírito Santo. Esperem, o Espírito Santo vai ser derramado. Não tomem ainda suas decisões sem estarem capacitados para isso, porque é o Espírito Santo que vai lhes ensinar todas as coisas. Esperem. Esperem, porque dentro de dias haverá uma nova autoridade espiritual sobre vocês. E esta autoridade não serão mais os religiosos que vão ditar as regras do que você pode e do que você não pode fazer, mas é o Espírito Santo que dentro de vocês, no profundo de suas consciências, falará aos seus corações. E ao falar às suas consciências, nós não teremos mais preocupação com dogmas, com crenças, com tabus, com rituais religiosos, nada disso. Mas esperem a vinda do Espírito Santo. Queridos, desde agosto do ano passado, eu estou neste púlpito tentando pregar uma só coisa: Deus mudou de endereço. Uma série bíblica que vai durar um ano e meio, não acabou. A gente iniciou-a pelo estudo dos evangelhos. E agora a gente entrou estrategicamente no livro de Atos dos Apóstolos. Porque se a gente não entender o que Cristo veio fazer, mas principalmente o que Ele continua a fazer, nós seremos mais uma religião. Se a gente não entender, queridos, que Cristo veio dizer que Deus mudou de endereço, e que Ele continua, e que nós precisamos entender as novas ordens que temos, e dentre elas esperem o derramar do Espírito Santo, a gente vai continuar a ser mais uma versão da busca humana pelo divino. O que Lucas está dizendo é que se a gente não compreender que Deus mudou de endereço,
Nós somos mais uma expressão de mais uma religião aqui na terra. Mais alguns exemplares desses que ficam de templos em templos, desses que ficam em profeta, em profetiza e profetiza, atrás de promessa e promessa, de evento em evento. Se nós não compreendermos que Deus agora habita em nós, dentro de nós, nós somos mais do mesmo. E a gente continua dizendo a mesma coisa, Deus está lá em algum lugar. E a gente precisa invocar esse Deus, e a gente precisa buscar esse Deus, a gente precisa consultá-lo como um oráculo, para invocar, para que ele saia de lá e venha aqui onde nós estamos. Então aqui embaixo eu vou construir todo o meu aparato de religiosidade, para que o divino saia de lá e venha até aqui. E eu vou escolher lugares, vou escolher igrejas, vou escolher locais geográficos, vou escolher determinadas pessoas, vou ouvir alguns horários dessas pessoas, para que eu estabeleça os meus rituais. E aí eu vou explicar exatamente o que cada um pode fazer, o que cada um não pode fazer, para que a gente consiga se relacionar com Deus. Para esse Deus que está lá, para que, se ajustando aos nossos tabus e às nossas regras comportamentais, a gente estabeleça a verdadeira estratégia de como atrair Deus até nós. E eu vou fazer os meus sacrifícios, e vou apresentar as minhas ofertas, plaque a ira desse Deus, para que o gafanhoto não venha, e para que eu obtenha os valores que eu preciso, e todos os benefícios que eu preciso de Deus. Aliás, eu cumpra as minhas obrigações, é mais crível que Deus então cumpra com seus benefícios. E a gente vai continuar achando que ajustando dogmas, que ajustando ritos, pronto, a nossa relação de obrigação e benefícios com Deus está perfeita. Basta eu cumprir obrigações, que o divino me abençoa, que o divino me prospera, me cura, me dá vitória. Já viram isso em algum lugar? Já viram cultos propagados pela mídia, principalmente televisiva, internet? A verdade, queridos, é que a religiosidade continua trazendo para dentro do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré um rol de rituais pré-organizados, um rol de liturgias construídas por direcionamentos humanos, para que se determine como as coisas divinas devem se manifestar em nosso meio. E aí a gente fica diante desse show de determinismo. A gente fica diante desse eu determino para cá, eu determino para lá, e eu profetizo aqui, e eu profetizo lá, é profetada para todo lado, e eu determino como Deus faça assim, Deus faça assado. E a verdade é que essas igrejas continuam oferecendo a mesma resposta para o mundo que os judeus ofereciam há mais de 2000 anos atrás a respeito de Deus. Onde está Deus? Deus está lá, no alto do Monte Sião. É para lá que a gente vai, a gente sobe para Ele ser adorado. Deus está lá, sempre diante, sempre distante, sempre do lado de fora. Deus continua sendo o Deus que um dia esteve no paraíso. Deus continua sendo esse Deus que um dia esteve nos altos dos montes, nos holocaustos. Deus continua sendo esse Deus que um dia resolveu habitar em tendas. Deus um dia era encontrado no templo, mas é sempre do lado de fora do ser humano. E com o passar de tempo, não contente ainda em querer situar Deus em lugares geográficos, a religião passou a situar Deus em rituais. Se você fizer um ritual, Deus vem, senão Ele não vem. E passou a colocar Deus em agendas, e surgem as tardes da bênção, as noites de poder, os cultos do Espírito Santo, os congressos das promessas, a cesta da cura, e Deus vai ficando limitado a agendas que nós vamos construindo. E mais recentemente, as igrejas evangélicas estão dizendo que Deus está em correntes, Deus está em apetrechos, Deus está em fitas, em copos d'água que são colocados em cima da televisão. E tem um pastor, um apóstolo aqui no Brasil, que está sendo obrigado a dizer para a justiça que história é essa, que durante a pandemia você começou a vender feijão, dizendo que se a pessoa comprasse aquela semente de feijão e colocasse no feijão na panela dela, nenhum deles pegaria Covid. O cara teve a coragem de colocar Deus numa semente de feijão.
Me parece que essa igreja dos dias atuais continua acreditando como acreditava Pedro. Porque Pedro acreditava que Deus poderia ser encontrado em pedras que eram jogadas ao sorte, que eram lançadas à sorte, que eram cartas como se você tirasse de um carteado. E vem Jesus Cristo na plenitude dos tempos, trazendo o novo de Deus. Vem Jesus Cristo trazendo aquilo que é novidade de verdade, dizendo, agora Deus não está mais lá, em lugares, em regiões, não está em apetrecho, Deus está em nós. Deus montou para si agora um novo tabernáculo entre nós e tabernaculou entre os homens. Deus agora é Deus entre nós. Deus mudou de endereço. Querem ver Deus? Olhem para mim, Jesus Cristo. Querem ver a imagem de Deus perfeita? Olhem para mim. Eu sou a imago Dei. Eu sou a imagem de Deus entre vocês. E Paulo Purim, Paulo Bravo, diz que Deus não se contentando em habitar em um único ser humano, escolheu para si miríades, milhares e milhares de seres humanos, e ele decidiu habitar em todos eles. É linda essa expressão de Paulo Bravo. E o evangelista Lucas didaticamente está contando isso para a gente, a partir de uma escorregada terrível do Pedrão, do apóstolo Pedro. Pedrão dá uma escorregada aqui terrível. Esse Pedro, aqui no livro de Atos, comete um ato falho, porque ainda raciocina com o paradigma anterior da religião. Está na hora de exercer os meus rituais, está na hora de orar segundo as minhas crenças e mostrar a Deus que eu possuo regras de tabus e comportamentais. Deixa eu conduzir aqui uma reunião debaixo desse tipo de religiosidade, uma relação em que o humano está aqui e o divino está lá. E o que é que Pedro e as pessoas que acreditam nesse tipo de religião têm que fazer para que o Deus saia de lá e venha para cá? Eles precisam invocar a Deus, precisam invocar para que o divino saia de lá e venha aqui e nos visite. Pedro ainda está olhando para o Antigo Testamento porque ele viu isso na Escritura. Ele viu que o Espírito Santo vinha sobre um determinado rei e depois o Espírito Santo ia embora. Via que o Espírito Santo vinha sobre um profeta e depois ia embora. E quando o Espírito Santo vinha, o profeta abria sua boca e falava, mas quando o Espírito Santo ia embora, o profeta calava sua boca. Para Pedro, o padrão de relacionamento do divino com o homem ainda é o padrão de visitação. Ou seja, um padrão em que Deus vem e vai, Deus vai embora, Deus volta, Deus vem e vai embora. Mas presta atenção, gente. Presta atenção, porque o que Lucas está querendo falar para a gente aqui nesse capítulo 1 do livro de Atos é uma ideia introdutória de que a partir do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, a nossa relação com o divino não é mais uma relação de visitação, mas é uma relação de moradia. Porque a partir do Pentecoste, Deus não mais fica visitando a sua igreja indo embora. Deus mora permanentemente em você. Deus mora na igreja dele, que é o corpo de Cristo. A igreja precisava aprender isso. E precisava esperar o derramamento do Espírito Santo para ela entender isso. Mas Pedro não espera. Pedro se antecipa ao Espírito Santo. Bom, começa a eleição. E veja como é que o texto nos apresenta ambos os candidatos. A um toda a deferência. José, chamado Barsabás, que quer dizer filho de Sabás, assim como Pedro, Simão Barjonas, que é filho de Simão. Este filho de Sabás. Então esse José, ele tem filiação, tem família, tem uma história, tem um legado. E tem mais, ele tem inclusive um nome romano. Porque em latim o seu nome é Justo. Então é José, filho de Sabás, José Barsabás, também conhecido como Justo. E o outro camarada, quem que é? É o Matias aí. Mas quem que é o Matias? Não sei, é Matias. Mas o Matias é filho de quem? O Matias é de que família? Qual o nome do pai dele? Qual é a herança dele? Qual é o legado dele? Qual que é o nome romano dele? Não sei, é só Matias. E eles lançam a sorte, lançam as pedras. E a sorte cai sobre Matias. Então perceba que não foi eleição nenhuma. O texto diz que Pedro convocou as pessoas para elegerem, mas no final ele lançou pedras, fez um sorteio. Foi ali no Unidunité Salamé Mingué. Eu fico imaginando, queridos, a decepção deles diante das pedras lançadas. Havia um costume entre os judeus
de terem sempre consigo pedras, às quais eles davam o nome de Urim e Tumim. Era mais ou menos como se fosse a cara e coroa daquela época, cara e coroa. E essas pedras eram utilizadas como forma de você lançar sortes em decisões importantes. Se fosse hoje, as pessoas diriam mais ou menos assim, olha, estão jogando búzios ali, hein? Estão jogando umas pedras ali. É como se estivessem passando pessoas aqui na calçada, um dia enxergasse o nosso pastor, o pastor Feitosa, aceitado ali na escadaria da igreja, e eles estivessem ali tirando sortes para tomar algumas decisões na igreja. As pessoas passariam em frente da igreja e falariam, nossa, os pastores dessa igreja estão jogando búzios, estão lançando pedras, estão tirando cartas, estão jogando sorte. E eles lançam as pedras, e as pedras apontam para Matias, e eles passam a acreditar que o acaso das pedras não é mero acaso, que na verdade as pedras, e o acaso daquelas pedras são a voz de Deus. Então, para Pedro e para as pessoas circunstantes ao lado de Pedro, eles acreditam que eles não estão jogando meras pedras, não estão fazendo um mero jogo de sorte ao acaso. É Deus dirigindo a história da igreja, Deus dirigindo as decisões da igreja, e Deus está falando através de pedras, como se hoje Ele falasse através de cartas que você tira de um punhado delas, de um carteado qualquer. É Pedro que continua a dizer, Deus está lá, Deus está em algum lugar, fora de mim. Ainda é um Pedro que não entende o Evangelho de Cristo e que está procurando fora de si uma voz. E essa voz, neste momento, ele está encontrando em pedras que ele está lançando. Ainda é um Evangelho, queridos, em que eles não entenderam que o Messias trouxe Deus para dentro de nós. E por isso era necessário aguardar a vinda do Espírito Santo. E essa espera deveria ser orando. Atos 1, 14, e aí falamos mais de uma hora no episódio anterior. Falamos que é essa oração que nos inclui nos planos de Deus. Dizendo, Deus, eu sei que tu tem um plano a realizar. E aqui, humildemente, eu me coloco como teu cooperador. Me inclui neste plano, me instrumentaliza a realizar a tua vontade. Assim na terra como no céu. E a gente ora, e a gente espera, e a gente descansa. O problema é que essa eventual espera não é algo que deve nos tentar a esquecer a nossa vida de evangelho para viver uma vida de religiosidade. Sabe, eu conheço algumas pessoas que em suas casas, quando você entra na sala, você tem uma Bíblia aberta no Salmo 91, mas quando você entra na casa que ela fecha a porta, atrás da porta tem uma estátua de carranca deste tamanho que é para expulsar mal-olhado. E quando você vai ao banheiro da casa dessa pessoa, você encontra pendurada na janela do banheiro uma simpatia qualquer. E quando você vai à cozinha tomar um copo de água, você vê a oração de Santo Expedito pendurado num imã na geladeira. E quando você vai ao quarto dela, você vê que o livro de cabeceira para ela dormir é o livro de Espiritismo de Kardec. É uma salada de religião. Por quê? Porque elas não aguentam esperar Deus se manifestar, não aguentam esperar o Espírito Santo vir sobre todo mundo e acham que elas podem fazer alguma coisa a mais, elas acham que podem se antecipar ao plano de Deus. A espera para que Deus cumpra no seu tempo a sua boa, santa e agradável vontade, não é um álibi, querido, para que você coloque em curso os teus planos religiosos. Ah, está demorando demais. Jesus Cristo foi ao céu e não volta. Esse Espírito Santo já vão fazer 50 dias e ele não vem. Está demorando demais. Esse negócio de esperar o Espírito Santo não está dando certo. A igreja está sendo perseguida. Roma está dizimando os cristãos. Nós estamos aqui escondidos num cenáculo. Nós éramos 500, já estamos em 120. É hora de colocar a nossa religião em prática. E aí você sai de igreja em igreja, sai de campanha em campanha, de profetisa em profetisa, profeta em profeta, sai fazendo tudo quanto é tipo de ritual, de crença em crença, de sacrifício em sacrifício. E você sai a consultar todos os oráculos da religião que você consegue, para que você construa aqui um aparato religioso.
E você apresenta então as suas canções, você apresenta as suas orações, as suas ofertas, os seus rituais, e você acha que com isso você vai atrair a atenção de Deus para que Ele saia de lá e venha visitar. Para que esse Deus que sempre está lá, do lado de fora, e você não imagina onde Ele está, Ele saia de lá e venha para o palco dos rituais religiosos que você construiu. Vem me visitar, Deus. Vem me visita, vem para cá, vem para perto, vem para o meu lado. O padrão ainda é de visitação. E aí eu vou para a corrente dos 318 pastores, e eu compro apetrechos religiosos, compro cordões, coloco pulseiras no pulso, compro tudo quanto é tipo de símbolo judaico que estão vendendo, porque agora eu penduro no pescoço, no pulso, e na minha bolsa não vai faltar o óleo da unção, aquele olhinho que não vai deixar nem eu pegar mais o vírus da Covid. Vou fazer inclusive uma tatuagem, Deus é fiel. Vou colocar o símbolo judaico no meu pescoço, porque todos verão agora que eu sou um religioso. E eu já comprei até o carnê de Gideão. E antes desse eu já tinha o do atalaia, do sacerdócio, do apostolado, da semeadura. Porque me disseram que a cada prestação do carnê que eu pago, eu estou financiando a minha moradia celestial. Eu estou amortizando a minha dívida no céu. E eu sigo construindo esses aparatos religiosos, para que com os meus eventuais sacrifícios, ofertas, rituais, eu atraia a atenção de um Deus que está lá, bem longe, sem se importar comigo, e venha para cá. E já que eu importunei com os meus problemas, eu chamo a sua atenção com as minhas ofertas, para aplacar a sua ira, e o gafanhoto não acabe com a minha lavoura, e eu posso então, diante do que eu estou vivendo, obter os seus benefícios, as suas benesses. Então eu vou pedir para que Deus direcione as pedras que eu estou lançando ao acaso, para que Deus direcione as decisões que eu estou tomando ao acaso, para que Deus direcione as cartas que eu estou tirando ao acaso, para que Deus, de alguma forma, me proteja pelo acaso, porque afinal de contas, o acaso vai falar comigo, o acaso vai me proteger, o acaso vai me ajudar a decidir. E eu vou fazendo as minhas orações, e vou sugerindo a Deus, que a próxima menina que entrar pela porta da Harvest Field da igreja é a minha prometida, é com ela que eu vou casar. E eu vou sugerindo a Deus que o primeiro perfil profissional que aparecer na timeline ou que aparecer na bio do meu Instagram é a empresa para a qual Deus está me destinando. Eu vou construindo para mim estas vozes exteriores, estas vozes externas que vão falando comigo, a partir de objetos, a partir de rituais, e pior, a partir de sinais, porque eu preciso ver a grama pegando fogo, eu preciso ver pó de ouro caindo nas mãos, porque somente assim eu estou vendo Deus falar comigo. Precisa ser algo externo, precisa ser algo que está fora de mim, precisa ser algo que está além dos meus entendimentos. E a igreja de Jerusalém precisava esperar, precisava aguardar. Como? Orando para que ela fosse capacitada pelo Espírito Santo para tomar as suas futuras decisões. E a pressa de Pedro custou muito caro ao jovem Matias. Este jovem deve ter sido duramente frustrado, porque foi incluído entre os 12 apóstolos por homens, mas a história conta pra gente que o verdadeiro 12º apóstolo foi um homem chamado Paulo de Tarso. Por quê? Porque a voz que falou com Paulo não falou a partir de sortes que foram lançadas, não falou a partir de pedras que foram lançadas, não falou a partir de cartas que foram tiradas, mas a voz que falou com Paulo falou no profundo de sua consciência, e quando ele ouviu, ele foi ao chão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz estava brava com ele. A voz não foi gentil com ele. O que leva a gente a entender que a gente precisa parar de ser crente infantil, achando que quando Deus se pronuncia com a gente, Ele só se pronuncia para amaciar os nossos egos. Deus não está preocupado em amaciar egos. Deus não está preocupado em atender os nossos caprichos. Deus não está preocupado em nos agradar, porque nós nos achegamos a Ele com os nossos rituais religiosos, e é com nossas práticas litúrgicas, com as nossas pedras que nós lançamos ao acaso. Aleluias.
Mas graças a Deus, que esse mesmo Pedro que cometeu esse ato tão falho na história, porque se deixou ser levado pela sorte, pelas coisas do acaso, é um Pedro que após o derramamento do Espírito Santo, deixou de buscar soluções extracorpo, deixou de buscar soluções em mensagens e frases, em orações que ele recebe pelo WhatsApp, deixou de buscar a Deus em coisas, pedras e jogos de sorte, porque foi um Pedro absolutamente transformado pelo derramamento do Espírito Santo. Aquele humilde pescador, semi-analfabeto, da periferia mais longínqua de Israel, lá do norte, lá da Galileia, pobre, acusado de estar bêbado no dia do Pentecoste, quando se permitiu ouvir a voz, não mais a partir das pedras, mas a partir da voz que falava na sua consciência, passou a ser um homem instrumentalizado de tal forma, que no dia do Pentecoste, ele proferiu um dos mais belos sermões da história, e a Bíblia diz que ao terminar o seu sermão, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus Cristo de Nazaré como seu Salvador. E no dia seguinte, ele está novamente pregando na praça, e a voz que está falando ao seu coração, não fala mais a partir de rituais religiosos, a voz que está falando com Pedro, não fala mais a partir de crenças judaicas, a voz que está falando com Pedro, não fala mais a partir de regras comportamentais, mas Pedro agora prega um Jesus, a partir de palavras que o Espírito Santo de Deus coloca em sua consciência, e a Bíblia diz que em novo sermão, mais de 5.000 pessoas aceitam a Jesus e se convertem ao cristianismo. 2 sermões, queridos, 2 mensagens, mais de 8.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. E eu te pergunto, onde estavam escritos esses sermões? Onde é que Pedro, semi-analfabeto, leu a respeito disso? Que teologias ele consultou? Quem o ensinou? Pedro não esteve aos pés de Gamaliel como esteve o apóstolo Paulo. Como é que Pedro compreendeu todas essas coisas? A mensagem agora estava cravada no coração de Pedro, por meio da voz do Espírito Santo que falava agora a sua consciência e lhes ensinava todas as coisas. Que experiência maravilhosa é essa? Que experiência maravilhosa é essa, falar a partir da voz do Espírito Santo às nossas consciências. E eu quero te convidar hoje a essa experiência extraordinária do Evangelho de Jesus Cristo. O meu tempo já foi. Eu quero te convidar à experiência que nos conduz a uma nova peregrinação enquanto somos comunidade de Cristo. Uma experiência de fé que não nos leva mais a ficar nos relacionando com Deus por meros dogmas, por exercícios inoperantes de ritos. Uma experiência espiritual que não nos leva mais a nos relacionarmos com Deus, porque nós atendemos regras comportamentais que nos impõem alguns tabus a respeito do que a gente pode fazer e a respeito do que a gente não pode fazer. Eu te convido hoje a partir do Evangelho de Jesus Cristo, que nós estamos lendo capítulo a capítulo, versículo a versículo no livro de Atos, a esta experiência que te traz uma profunda paz e uma convicção de que o Espírito Santo, que já foi derramado sobre toda a carne, pode transbordar a sua vontade nas nossas consciências. E quando a gente reconhece isso, a gente consegue verificar na Bíblia o testemunho vivo de um novo apóstolo Pedro. É um novo homem. O Espírito Santo se derramou sobre a vida de Pedro, e agora o Deus que ele achava que estava fora dele, que estava nos carteados, que estava nas pedras que ele lançava para as decisões. Agora Pedro tem absoluta convicção de que este Deus está dentro dele e fala a sua consciência. E de repente Pedro está novamente diante da mesma situação. Pedro está diante da mesma situação de ter que escolher pessoas para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso porque agora quando você olha para o livro de Atos, capítulo 6, versículo 5, Pedro novamente tem que escolher pessoas para que realizem a obra de Deus. Mas diz as Escrituras que escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e também escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon,
Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente lá de Antioquia, e apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Oh, que mudança extraordinária! E é um novo Pedro agora que eu vejo na Bíblia. É um homem que agora sabe que Deus habita dentro dele. É um Pedro que agora a gente olha para o texto e vê que é um homem que ora, e porque ora ele se inclui nos planos de Deus para que ele possa abençoar outras pessoas. É um Pedro que não fica mais lançando sorte, é um Pedro que não anda mais com as pedras de Urim e Tumim na mão para ficar lançando sorte e fazendo unidunité em decisões importantes da igreja, mas é um Pedro que agora se coloca na presença de Deus humildemente, se ajoelha, ora, e quando ora levanta e impõe as tuas mãos e leva essas pessoas a fazerem a obra de Deus. É um novo Pedro que tem Deus dentro de si, sabe e age em função de uma voz que agora fala suas consciências, não joga mais pedras ao acaso, não é o acaso que vai mais proteger Pedro, mas é Deus, é Deus, é Deus na consciência dele. Portanto, eu volto a te dizer, querido, encerrando este capítulo 1 do livro de Atos, nesse nosso terceiro encontro de Space, ore, descanse em Deus orando, entregue a Ele o fardo das suas decisões, para que Ele te guie a todas as coisas. Eu te convido a entregar essas tuas decisões mais uma vez a Jesus Cristo e viver esta experiência extraordinária do que é esperar em Deus. Te convido a esta novidade do Evangelho, que muito mais do que experimentar, é experienciar uma espiritualidade que não é mais infantilizada. Essa espiritualidade de que nós fazemos daquilo que vem às nossas mentes, e nós fazemos as coisas de acordo com a sorte, ao acaso. Mas nós fazemos a partir de uma voz, que agora fala às nossas consciências. A minha vida não é obra do acaso. Eu não sou uma mera sorte que foi lançada ao destino. Mas a minha vida é uma vida que está rendida à voz do Espírito Santo. Eu não vou acreditar que o acaso vai me proteger. Eu não vou acreditar que é o acaso que vai me ensinar a decidir. Eu não vou acreditar que é o acaso, que é a sorte, que é o destino, que vai construir a minha vida e o meu relacionamento com Deus. Não, eu não vou acreditar nessas coisas. Eu não sou obra e fruto do acaso. Eu sou uma pessoa que se relaciona com uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa que se relaciona com Jesus Cristo de Nazaré. E nesse relacionamento, eu ouço a sua voz. E Ele também me ouve. Eu não jogo pedras, eu não tiro cartas, eu não tiro sortes para decidir as coisas da minha vida. Eu entro no secreto do meu quarto, e ali piedosamente, de forma humilde, eu me ajoelho, e apresento a Deus o meu silêncio, e fico quietinho, ouvindo esta voz que vem falar à minha consciência. E eu te convido, mais uma vez, a esta oração de súplica. Esta oração que suplica a Deus para viver de acordo com a vontade dEle, no tempo dEle, na espera dEle, nos planos dEle, porque em Deus nós vivemos, porque em Deus nós nos movemos, porque em Deus nós existimos. Eu te convido mais uma vez para encerrarmos esta oportunidade orando ao Senhor, pedindo para que Deus venha nos abençoar. O trecho da Bíblia hoje, que aparentemente não parece ter significância, nos ensina que o apóstolo Pedro, por não se sujeitar à voz do Espírito Santo, aguardar que esta voz viesse falar com ele, se antecipou a algumas decisões. E essas decisões frustraram pessoas. Aliás, se você quer saber se uma decisão tomada em qualquer lugar que seja é uma decisão que vem da parte de Deus, procure analisar se essa decisão frustrou pessoas, se esta decisão machucou pessoas. Porque quando a ordem vem de Deus, quando a decisão vem de Deus, ela traz paz,
ela traz bálsamo. E aquela decisão tomada da parte de Deus acalenta o local, traz paz. Mas quando são decisões que não são tomadas de acordo com a vontade de Deus, traz frustração, machuca pessoas, traz destruição. Cuidado para você não decidir se antecipando à voz do Espírito Santo. Precisamos ser esta igreja que continua aguardando, orando e mais do que nunca acredita que o Espírito de Deus nos ensinará todas as coisas. Querido Deus, amado Pai, nós somos mais uma vez gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade que temos de ler mais uma porção, um trecho da Bíblia Sagrada, Pai, da Tua Palavra. E somos agradecidos por aquilo que o Senhor nos iluminou a falar nesta oportunidade. Nós daremos um passo muito importante na Escritura a partir de agora, Pai, porque no próximo encontro falaremos a respeito da vinda do Espírito Santo, falaremos a respeito do dia em que o Pentecoste se manifestou na vida daquelas 120 pessoas. Pai, nos prepara. Nós estamos, na verdade, nos colocando na Tua presença, aguardando, ansiosamente, orando, para entendermos esta vinda, Senhor, e nos ajuda, Senhor, para este momento, para este lugar, Senhor, que nós estaremos. Guarda as nossas vidas, Pai, e mesmo em momentos tão difíceis que estamos vivendo, onde, Senhor, os nossos irmãos precisam tomar as suas decisões, nós Te pedimos, Senhor, vem trazer bálsamo nesses corações, venha trazer paciência nesses corações, Pai, venha trazer paz a esses corações, para que as suas decisões não sejam afoitas, para que eles não tomem decisões, Pai, antes de que o Espírito Santo lhes revele aquilo que eles precisam fazer. Para que quando a decisão seja tomada, seja uma decisão que traga paz, não frustre, não machuque ninguém, não cause destruição no reino, Pai. Que o Espírito Santo de Deus fale cada vez mais, e fale cada vez melhor aos nossos corações. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço por mais esta oportunidade. Amém, glória a Deus. Bom, queridos, dando continuidade aqui, nós temos um momento tão importante quanto o momento da palavra, que é a possibilidade de nós apresentarmos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. E fazemos isso com grande alegria, porque o salmista, no capítulo 103, versículo 1, diz que bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi apresenta aqui, como oferta sagrada ao Senhor, a sua própria vida, tudo que há nele, tudo que ele faz, tudo que ele pensa, ele faz isso com alegria, e a sua alma bendiz ao Senhor por tudo isso. Portanto, eu quero te convidar, a você agora de forma virtual, a poder apresentar ao Senhor os dízimos e ofertas. Em tempos de pandemia, o nosso coração precisa ser ainda mais generoso. A nossa igreja está atendendo a muitas famílias, não só de comunidades, mas famílias internas da nossa igreja que estão recorrendo a nós nesse momento tão difícil, em que a atividade econômica se encolhe, as pessoas perdem os seus empregos, os seus serviços autônomos não vão tão bem quanto iam, e a igreja está se posicionando socialmente para ajudá-las. Portanto, em momentos de aperto, em momentos pandêmicos, a nossa generosidade precisa ser maior do que em momentos comuns. E você tem a oportunidade de fazer isso agora. Certamente aí na sua tela deve estar aparecendo as formas como você pode fazer, transferência bancária, ou então o Pix, essa forma tão simples que agora temos, né, de transferir os nossos recursos. Faça isso em nome de Jesus, e eu quero orar por este momento, pelo que você vai fazer. Pai querido, Pai maravilhoso, mais uma vez te louvamos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, e nesta oportunidade, louvarmos ao Teu santo nome com tudo o que há em nós. E agora o que há em nós, Pai, é um desejo de ofertar ao Senhor, de apresentar ao Senhor os nossos recursos, Pai, e fazemos isso de forma generosa, de forma alegre, de corações, Senhor, tranquilos e serenos, para, Senhor, que o Senhor use esses recursos nesta igreja, ó Deus, para que nos Teus planos esta igreja consiga, Senhor, se incluir mediante a oração, para alcançar vidas, Pai, que estão precisando e estão necessitadas. Abençoe, Pai, a cada um daqueles que estão neste momento, Senhor, transferindo esses recursos para a Tua obra, porque fazem isso não de forma obrigatória, mas fazem isso, Pai, de coração alegre e generosamente, para a Tua graça e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus a você que pôde contribuir com as suas ofertas e com os seus dízimos para a obra do Senhor. E eu quero aproveitar antes de encerrar, para te passar apenas duas informações a respeito dessa semana, né? Nós estamos em meio à pandemia, você sabe, os cultos presenciais não foram mais permitidos, a atividade religiosa está suspensa, então, portanto, nós não teremos o nosso batalha, o nosso culto de oração sexta-feira presencial e também não o teremos de forma online, ok? Mas no sábado, dia 20 de março, a partir das 16h30, nós teremos aqui o nosso culto de mulheres, mulheres de conquista. E nessa oportunidade, quem trará uma mensagem da parte de Deus para você é o pastor Carlos Alberto Silva, com o tema Sonhos Resgatados. Mas atenção, o culto das mulheres de conquista, no sábado, dia 20 de março, às 16h30, será apenas online. Não teremos aqui o nosso ajuntamento presencial, não teremos aqui a nossa presença neste lugar, dando continuidade e atenção a todos os protocolos que estão sendo exigidos pelas organizações religiosas neste momento. E no dia seguinte, no domingo, às 10h da manhã, nós voltamos também com as nossas atividades apenas online, é o nosso culto da família, o culto no domingo. Então eu te convido, tanto para o sábado quanto para o domingo, ajunta a tua família aí na tua casa, senta todo mundo no sofá, é um momento de que juntos nós podemos aqui, mais uma vez, ouvir uma palavra de Deus que vem ao encontro do nosso coração. Eu quero orar para encerrar esta oportunidade em nome de Jesus. Quero ser muito grato a você que tem acompanhado o Space, quero ser muito grato a você que tem nos apoiado, tem estado em nossos cultos, e a você que teve a oportunidade de agora acompanhar 2 dos nossos episódios de forma virtual. Quando voltarmos presencialmente, nos prestigie, nos ajude. Temos tido realmente um público muito bom, muito abençoado. E se você sentiu da parte de Deus que eu quero estar presencialmente no próximo, eu quero ouvir sobre este tal do Atos 2, do dia do Pentecoste, do dia em que o Espírito Santo se derramou, eu te convido para o próximo episódio para nós estarmos juntos. Vai ser um dia, eu tenho certeza, abençoadíssimo em nome de Jesus. Talvez você ouça a respeito do Pentecoste de uma forma que você nunca ouviu. E ore por este tempo também, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, nesta atividade online, falando, Senhor, aos nossos irmãos de forma virtual. Muito, muito obrigado, Deus, por esta rica bênção que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos nos debruçarmos na palavra santa do Senhor para podermos aprender. Eu te agradeço pelos jovens, Pai, todos ali na produção que nos ajudaram nesta oportunidade, ser com cada um deles também, que o Senhor possa, Senhor, recompensá-los em toda a sua entrega, e que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos irmãos que online agora nos acompanham, Deus, que a Tua bênção esteja sobre eles, Pai. Nós aqui oramos, Pai, e te rogamos, te pedimos, para que todos nós aprendamos a nos submeter à Tua vontade, ó Deus, de forma que a Tua vontade seja cumprida sobre nós, tanto na terra como no céu. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Boa semana. Até a próxima.